E aí, pessoal, bom dia, tudo bem? Espero que estejam todos bem à medida do possível. Eu sou a professora Josilaine, do Colégio Estadual Antônio Ferreira Goulart. Eu sou professora de Biologia do 3º ano. E hoje eu vou explicar algumas atividades em que eu havia passado para os alunos fazerem. São problemas genéticos relacionados com a primeira lei de Mendel, segunda lei de Mendel, heredograma, tipo sanguíneo. Então vamos lá. Primeira atividade extraclasse. Bom, as atividades em que eu enviei, elas foram nomeadas assim: primeira atividade, segunda atividade, terceira atividade. Então eu vou falar um pouco sobre a primeira atividade. Bom, vou aproximar aqui um pouco para vocês poderem acompanhar, dar uma olhadinha aí quais são as questões. A primeira questão, ela se refere à primeira lei de Mendel. Ele quer que você assinale a alternativa correta que define a primeira lei de Mendel. A segunda questão, que também está aqui no mesmo slide, ela se refere à segunda lei de Mendel. Bom, a gente já viu um pouco sobre Mendel, né? Antes da pandemia, antes desse isolamento social, a gente já havia visto. Então, aqui é questão teórico mesmo. É mais pesquisar e se inteirar para saber sobre a vida do monge Mendel. E eu já falei para vocês um pouco sobre isso, né? Então, a primeira atividade que eu passei, ela fala exclusivamente sobre as leis de Mendel, ok? Agora eu vou afastar aqui um pouquinho para eu poder acompanhar. Então, vamos lá. A opção que melhor refere-se ao conceito da primeira lei de Mendel é: letra A. Os filhos herdam dos pais instruções genéticas, os genes, a partir das quais desenvolvem suas características. Essa alternativa está errada porque a gente não se refere a instruções genéticas, né? O filho, ele já vem com os genes e com suas características. Letra B. Os fatores que condicionam uma característica segregam-se na formação dos gametas. Estes, portanto, são puros com relação a cada fator. A alternativa correta é a letra B, porque é isso que fala a primeira lei de Mendel, sobre a segregação dos fatores. Então, os fatores que se condicionam a determinada característica, por exemplo, os fatores que se condicionam para a cor de cabelo, eles segregam-se na formação dos gametas. Eles se separam quando vão formar os gametas. E quais são os gametas? O gameta masculino, o espermatozoide, e o gameta feminino, o óvulo, tá? Estes, portanto, são puros com relação a cada fator. Isso, são puros, eles são únicos para formar um novo ser. Então, a alternativa correta é a letra B, tá? A C. Os fatores para duas ou mais características segregam-se no híbrido, distribuindo-se independentemente para os gametas, onde se combinam ao acaso. É o seguinte, a primeira lei de Mendel, ele fala sobre uma única característica, como eu dei um exemplo, a cor de cabelo. Já na segunda lei de Mendel, ele coloca mais de uma característica. Então, ele pode analisar, por exemplo, a cor do cabelo e a textura do cabelo. Na primeira lei de Mendel, ele vai analisar somente a cor do cabelo. Esse é um exemplo que eu estou dando para vocês. Mas o que Mendel fez? Para ficar mais claro ainda. Mendel estudou através das ervilhas, de cruzamento de ervilhas. Então, na primeira lei dele, ele fez cruzamento apenas com ervilhas amarelas e verdes. Para a segunda lei dele, depois que ele fez todos os experimentos dele, criou a segunda lei dele, ele colocou mais uma característica, porque ele queria saber como que uma característica do pai passava para o filho, né? De como que a gente herdava aquela característica, um animal, uma planta, o ser humano mesmo. Então, na segunda lei, ele cruzou ervilhas amarelas, lisas, com verdes, rugosas. Então, aí a gente já tem a segunda característica. Além da cor,
elas eram lisas ou rugosas. Então, a letra C, automaticamente aqui, responde a número 2. Porque a número 2 pede para marcar a afirmativa que melhor expressa o conceito da segunda lei de Mendel. E a segunda lei de Mendel é o que está falando aqui na letra C. Fatores de duas ou mais características, elas se separam. Então, uma principal diferença, se alguém perguntar para vocês qual a diferença da primeira lei de Mendel para a segunda lei de Mendel, uma das principais diferenças são essas. A primeira lei de Mendel, ele fala de uma única característica. Lembra da ervilha amarela e verde, que é a cor. Na segunda lei de Mendel, ele coloca duas características ou mais. Então, ele fez o cruzamento de ervilhas amarelas lisas e verdes rugosas. Então, já tem a cor amarela e verde, e a outra característica que é a textura da ervilha, lisa e rugosa, certo? Então, aqui, a primeira, a resposta correta é a B, e a número 2, a resposta correta é a C.